Olá, olá! Seja muito bem-vinda a esse nosso encontro especial de hoje. Hoje eu vou falar com uma convidada muito querida, Marina Mussi. Ela é advogada, especialista em direito administrativo, já trabalhou no comércio, tem bastante experiência com isso. E nós vamos falar sobre um projeto muito bacana que ela está desenvolvendo, que chama Logista Legal, tá? É um projeto em que ela traz conteúdos gratuitos para vocês que são lojistas relacionado a direito, né? Tem muitas coisas que nós, empresários, precisamos saber, temos obrigações e não sabemos, né? E às vezes a gente passa batida, às vezes a gente pode ter um prejuízo na nossa loja por causa disso. Existem situações em que você pode estar deixando lucro mesmo, dinheiro na mesa, né? Porque você desconhece determinadas coisas também. Então hoje nós vamos falar sobre alguns desses temas, tá? Como você pode aumentar, por exemplo, o lucro da sua loja sem necessariamente aumentar a venda. Será que é possível? Será que é possível? Como é que a gente vai lidar com essa questão do fiado? Então, isso é um ponto que muitos lojistas têm dificuldade, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu te aconselho a ficar aqui com a gente até o final. Vai ser um bate-papo muito bacana. Eu vou chamar aqui a Marina. O trabalho dela, gente. Depois vocês vão lá no Instagram dela para vocês acompanharem, tá? Ei, Marina, tudo bem? Olá, Renata, boa noite a todos. Boa noite, que bom falar com você, Marina. Marina, por favor, se apresente, conta um pouquinho da sua história para o pessoal conhecer você, conta um pouquinho sobre o projeto da Logista Legal. Fala pra gente um pouquinho da sua história e dessa trajetória sua aí. Com certeza. Bom, primeiramente, boa noite, muito obrigada pelo convite. É, eu me chamo Marina Mussi, sou advogada há 7 anos, sou especialista em direito administrativo e direito tributário. Porém, todo esse período da minha carreira, 7 anos em que eu atuo como advogada, eu atendo lojistas no meu escritório. Lojistas, eu quero dizer pequenos empresários, comerciantes, pessoas que trabalham com varejo e atacado também. Então, em todo esse meu tempo de carreira, esses 7 anos, eu atuo judicialmente e extrajudicialmente. Extrajudicialmente significa um trabalho preventivo, de Legal. consultoria com lojistas. E então eu tenho prática e vários outros cursos nessas áreas que são de interesse do lojista, como proteção de dados, direito empresarial, direito do consumidor, proteção de marcas e patentes. Também eu componho a Comissão de Proteção de Dados da OAB São Paulo, Que a legal. 80ª subseção. Então, assim, essa minha experiência com os lojistas e com os problemas deles me fizeram criar o Lojista Legal. Que legal. Eu achei um projeto muito bacana, muito inovador. Eu, pelo menos, nesse tempo todo que eu tô no varejo, eu nunca vi assim nada específico para o comércio mesmo, que seja voltado para o direito, né? E assim, Marina, eu vou ser bem sincera com você que eu sou totalmente leiga aí nesses termos, né, de juridiquês, eu não sei nada disso. O único contato que eu tive com direito foi na faculdade que eu fiquei assim, um monte de coisa que eu falei, meu Deus, eu tinha que saber isso, eu não sabia, né? Então, eu acho que tem coisas que são papéis fundamentais e a gente, enquanto empresário, a gente é responsável por uma série de coisas, né? Que a gente, às vezes, só vai saber que é responsável depois que o problema aconteceu. Não é isso? Então, você falou que atua de forma preventiva e eu acho que o conhecimento é a coisa que mais transforma, né? E, Marina, é muito bacana essa história, mas eu acho que o pessoal aqui deve estar doido para saber como o direito, como essas questões podem ajudar o lojista, por exemplo, a ter lucro sem vender mais. E aí eu vou entrar específico no fiado, que é uma dor muito grande da maioria dos comerciantes, tá? E eu peço para vocês, meninas que estão aqui nos assistindo agora, pega esse aviãozinho aqui, ó, e manda para colegas lojistas, porque esse conteúdo, ele é muito importante, né? E ele é muito negligenciado. Então, como é que
onde pode estar esse lucro escondido aí da loja, que às vezes o dinheiro tá perdido ali numa venda que a pessoa fez, que eu chamo de venda de ilusão, e não recebeu. Do mesmo jeito que às vezes o lucro sobra no estoque, às vezes o lucro também pode estar sobrando nessa venda que não foi concretizada. Ela só foi entregue à mercadoria, mas ela não foi concretizada, ela não foi recebida, né? Então conta pra gente um pouquinho disso daí, Marina, por favor. Sim. Bom, só para iniciar, fazer uma introdução, eu gosto sempre de falar, os meus pais também trabalham no comércio. Os meus pais, eles estão no varejo de semijoias há cerca de 20 anos. Então, antes de ser advogada, eu trabalhei com eles, conheço como funciona o comércio, e aí, durante toda essa minha carreira como advogada, eu também sempre os auxiliei. E Legal. outra coisa também, todos os lojistas que eu recebo aqui no escritório, eles têm uma coisa em comum. Eles já chegam com o problema pronto. E geralmente são questões que, se ele tivesse um conhecimento pré-existente, ele não teria chegado naquele problema. E às vezes o problema está num ponto que ele só vai conseguir amenizar, ele não vai conseguir reverter, e isso já considerando todos os gastos que ele vai ter com o processo, com a contratação de advogado. O trabalho preventivo, eu falo que todo advogado, todo lojista deveria ter um advogado, um consultor jurídico, para ter na loja. Só que não é toda loja que consegue pagar 3 mil por mês para ter um advogado e perguntar tudo 24 horas que ele precisa. Então, o lojista que gera o seu negócio, que administra o negócio, precisa ter um conhecimento pré-existente. E é um conhecimento básico, fundamental, essencial, que ele precisa ter ali na loja dele para ele tomar as decisões corretas e evitar esses prejuízos. Evitar que ele tenha que se consultar com um advogado para se defender em um processo, por exemplo. Entendi. Faz todo sentido, né? Porque a pessoa só olha, né, na hora que o bicho tá pegando, né? Ela não trabalha de forma preventiva. Acho que isso é uma Sim. coisa também de hábitos brasileiros, né, Marina? É uma coisa que as pessoas, às vezes, têm aqueles hábitos de, ah, não, vou deixar para depois, ah, não, deixa isso para lá, isso não é tão importante. Mas aí, na hora que dá o problema, e a pessoa fica louca, né? Sim, e foi até assim que surgiu o Lojista Legal. Ao ver esses clientes que chegando aqui, se ele tivesse tomado uma atitude lá atrás, ele teria evitado esse problema. Foi essa necessidade. Como eu não posso, meu dia tem 24 horas como de todo mundo, não consigo atender todo mundo, não consigo trabalhar preventivamente com um cliente que não está me contratando para consultoria. Então, o Lojista Legal veio disso, levar essa informação para o maior número de lojistas possível, porque aí quando ele precisar de um advogado, é realmente um problema que o advogado pode intervir e reverter no judiciário, por exemplo. O que ele precisa saber antes, ele já vai ter aplicado. Foi assim que surgiu o lojista. Muito legal. Bom, quando ao lojista era isso. Essa questão de como aumentar o lucro sem ter que vender mais. Existem duas formas de se aumentar o lucro sem fazer vendas. Um é explorando um ativo da loja que você seja proprietário. Eu sempre dou como exemplo a marca. Você pode explorá-la indiretamente e receber lucros com isso. Outra forma de aumentar o lucro sem vender mais é evitando prejuízos. Quem empreende, quem tem loja, sabe que os riscos são inerentes. Você faz uma compra, você assume um compromisso alto, sem ter certeza, por exemplo, que você vai conseguir concretizar as vendas, que você vai ficar com estoque, você vai receber. Então, o risco, desculpa, ele é inerente ao negócio. Existem formas de amenizar. Falando especificamente sobre o fiado. A inadimplência é um dos maiores problemas do lojista. Sem dúvida. No Vamos perguntar varejo. ao pessoal aqui, vamos perguntar ao pessoal que está aqui, alguma história de inadimplência aí que já aconteceu. Porque quando eu posto alguma coisa sobre esse conteúdo, é o mais, assim, é o mais engajado. Todo lojista tem uma história para contar. Perdeu a amizade,
parente, perdeu não sei o quê. Por quê? Porque vendeu no fiado, né? Para aquele grupo de pessoas que estava ali próximo, que era da confiança, porque você só vai vender no fiado para alguém que você confia, não é, Marina? Por exemplo, você não vai Sim. sair. Se você chegar na minha loja hoje, entrar na minha loja e falar, eu quero comprar uma roupa, e eu nunca te vi na minha vida, eu não vou vender no fiado. Agora, se eu sou uma pessoa que te conheço, ou vim por uma indicação, ou eu atendi de alguma maneira, e aí eu chego ali, o que que acontece? Né? Existe essa confiança. E aí o lojista faz a venda, que a gente chama da venda de ilusão, né? Deixa o cliente levar embora a peça, né? Com a promessa de venda. E muitas vezes essas pessoas não têm nenhum documento, não tem nada que possa comprovar que aquela pessoa levou o produto. Olha só, a JJ Moda Íntima falou assim, nunca mais, Deus me livre. Conta aqui, pessoal, vocês estão com medo de falar as histórias aí do fiado? O que mais tem, gente, é isso. Eu recebo muito nas caixinhas essas situações aí, né, que vocês vivenciam relacionado ao fiado, né? E aí, Marina, como é que funciona isso em termos legais mesmo, né? O cliente, por exemplo, o lojista deixou a pessoa levar o produto. Qual é a mínima coisa que ela pode fazer para ela se resguardar e ter uma chance de receber isso em algum momento da vida dela? Sim, essa inadimplência ela pode vir tanto do cliente final ou também, se é uma loja que trabalha com vendedoras, essa inadimplência pode vir do seu parceiro também, inclusive. Então, só para ampliar a mente aí de Tipo vocês. funcionário? Como assim? Não entendi. Algumas lojas vendem através de vendedoras. Por exemplo, tem a loja física, tem a loja online, mas também ela Ah, contrata parceiros que vão vender ali, fazer o entendi. atendimento a domicílio. Geralmente, Entendi. nesses casos, a loja disponibiliza os produtos em consignação. E eles Entendi. só Isso é muito comum nos acessórios, né, ô Marina? sim, No são. nicho de Isso é muito acessórios tem comum. muito é como se fosse uma revendedora, né? Ela pega os Isso. produtos para revender, revende ou não revende e embolsa ali aquilo. Entendi. Eu não sei se é o caso aqui de vocês que estão aqui na live com a gente, porque eu acredito que aqui a maioria dos lojistas vende direto Diretamente. para o público final. Mas olha que interessante aqui, a LS Católica está falando para a gente, ela é nossa aluna também. E a pessoa ainda tem a cara de pau de usar a roupa e postar nas redes sociais, né? Talvez ela esteja gerando uma prova de que ela fazendo isso, ela está até te ajudando, gerando uma prova de que ela realmente pegou o produto com você. De alguma maneira, eu não sei, tô levantando aí uma bola. Mas me conta aí, Marina. Tá, é assim. O ideal, venda no cartão, no dinheiro, porque aí você vai receber de qualquer forma. Não deu certo. Vendeu sem receber na hora. O primeiro item essencial que vocês têm que fazer é pegar todos os dados do cliente. Nome, CPF, RG e o endereço atualizado. Isso é extremamente importante, porque senão depois você não consegue encontrar nem o seu cliente. O segundo ponto extremamente importante é um documento escrito da venda. Então, eu sempre falo, se a cliente não quis passar o cartão, não pagou em dinheiro, peça um cheque. A cliente também não trabalha com cheque. Tenha um bloquinho de nota promissória na sua loja, quando você estiver fazendo o atendimento. A nota promissória e o cheque são considerados títulos executivos. E aí você consegue trabalhar com eles de várias formas para conseguir receber esse seu crédito. Eu vi aqui que teve um comentário de uma pessoa dizendo que a cliente está devendo R$ 7.000 para ela. Esse é um valor, por exemplo, que você consegue recuperar. De que forma? A pessoa só paga quando ela está se sentindo extremamente incomodada. Caso contrário, ela vai priorizar tudo na vida dela e vai te deixar por último. Ela vai pagar as contas, ela vai sair, ela vai passear, ela vai pagar aquilo que está lhe oferecendo um risco de alguma forma. Então, o primeiro ponto é tente ter essa prova escrita. Um cheque é uma nota promissória. Nota promissória, você compra o bloquinho na papelaria. Não existe desculpa para você não ter uma na sua mão disponível. Tenha no seu caixa, a pessoa não pagou em dinheiro, faça ela assinar a nota promissória com a data, o valor. Então, assim, é muito simples,
não vai te trazer uma demanda de tempo que você não vai conseguir lidar com isso. E isso vai te garantir muita coisa. Por quê? Vou falar da nota promissória, mas também se aplica ao cheque. Com esse título em mão, essa nota promissória, você consegue incomodar o cliente. De que forma? Levando a protesto em um cartório de títulos e protestos extrajudicial. Esse cartório, muitas vezes, ele envia essa cobrança já para negativação no Serasa. Ou se o cartório, por exemplo, não faz isso, você consegue fazer isso pelo site do Serasa Experian, pela internet, basta ter um CNPJ. E aí a pessoa com o nome negativado, se ela não estiver devendo para outras pessoas e já tiver o nome negativado, ela vai se incomodar e vai te procurar para pagar esse crédito. E assim, muitas formas de você incomodar. Você pode escrever uma cartinha, porque às vezes você só ligando, mandando mensagem, a pessoa não te leva a sério. Profissionaliza o seu negócio o máximo que você puder e as pessoas vão começar a te encarar de outra forma. Escreva uma cartinha escrito, notificação extrajudicial, envia no correio para ela. Envia essa negativa, protesta o nome dela. Ela vai começar a considerar pagar o seu crédito. Porque dessa forma ela vai se sentir incomodada. Essa é a primeira etapa da recuperação. A gente, dentro disso, a gente pode conversar muitas coisas. Você pode, se a pessoa está negativada, por exemplo, protestada, e ela não tem o dinheiro para pagar na hora, você pode fazer um acordo com ela, para ela te pagar parcelado, e aí você só vai tirar a negativação ao protesto quando ela terminar de pagar. Então, Legal. assim, a gente pode incomodar, essa é a palavra. Tem que incomodar. Mas o que eu falo muito, Marina, você falou num ponto bem. Eu acho que a gente tem um pensamento parecido. Você está lidando com um problema que já aconteceu, né? Agora, eu sempre trago essa questão. Se a pessoa não tem crédito na praça, não tem nome, não tem cartão de crédito, não tem condição de comprar, de consumir, significa que ela já está gastando acima do que ela pode pagar, não é? É um fato, é um fato. E aí a gente vê uma pequena comerciante, uma pequena empresária, né, que luta para sobreviver, para vender, para, né, para comprar os seus produtos e manter o seu negócio. E aí ela pega todo esse recurso que ela tem, que é o estoque, e coloca numa operação de altíssimo risco. Ela está se colocando num papel de banco do outro, que não tem crédito. Então, um cartão de crédito ele vai cobrar juros de 300% ao ano. A lojista aqui ainda vai ter uma trabalheira para, às vezes, receber um valor, igual o pessoal está falando que R$ 700 o cliente está devendo. A outra, 7 mil. E tem tantas outras histórias aí. Né? Então, quando a gente fala da importância da gente se profissionalizar mesmo no nosso negócio e aprender a falar não, né? Você vai evitar muita dor de cabeça, não é, Marina? Você vai ter muito menos problema no futuro. Mas as pessoas insistem, né? Ah, não, mas eu tenho bons clientes que me pagam direitinho. Ok, mas e se aquela pessoa tiver qualquer dor de barriga, qualquer dificuldade na vida dela, na vida familiar dela, na vida. Qualquer dificuldade que ela tiver, o que vai acontecer? Ela vai deixar de pagar a loja, porque ela sabe que muitas vezes as pessoas nem fazem nada. E esse caminho que você está dando, né, já ajuda muita gente, porque já é alguma luz no fim do túnel para receber as coisas. Agora, o mais triste de tudo isso é que essa pessoa vai perder esse cliente, de fato. E quando você trabalha de forma profissional e cria as regras antes da venda, fala assim, não, dessa forma eu não vendo. Olha, você pode me pagar no Pix, você pode ir me pagando, deixa a mercadoria que você vai me pagando, quando você terminar de pagar, eu te entrego. Então, assim, se resguardar de alguma maneira, né? E assim, se o cliente só pago desse jeito, então vai comprar em outra loja, porque não adianta você fazer uma venda de ilusão, de alto risco, que não vai, que pode não concretizar, né? Que pode não resolver. Você pensa dessa forma também, Marina? Eu concordo que a venda ela tem que ser feita à vista. Em qualquer loja que você vai, grande loja, no shopping, por exemplo, não se aceita mais não pagar em dinheiro o cartão na hora.
E o pequeno comerciante, o pequeno lojista precisa encarar essa mentalidade e trabalhar dessa forma. Porém, se ele está ali dentro daquele mercado e ele não consegue se ver nessa situação agora, não, deixar de fazer o crediário, por exemplo, que é uma coisa que ele já faz para os clientes dele, a questão é recuperar esse crédito, porque eu também penso assim, a pessoa que está devendo R$ 700 que seja, ou R$ 7.000, você já perdeu esse cliente. Então, vá em busca de receber o seu valor. Você já perdeu esse cliente porque você mesmo não vai querer ficar vendendo a prazo, dando crédito para a pessoa que já te deixou na mão. Então, faça o que for necessário para receber esse valor. Pode ser um valor pequeno, pode ser um valor alto, é independente, porque o que você vai aprender, a forma como você vai aprender a cobrar, você cobra desde um valor baixinho até o valor alto, sabe? Então, assim, tem muita gente que também fica devendo, R$ 200 que seja. Tá, mas às vezes R$ 200 te ajuda a pagar as contas do mês da sua loja. Claro. Ou ajuda a É uma fazer uma conta de compra. luz, né? Uma conta de qualquer coisa ali da loja, né? Exatamente. Então, é um ativo, um valor, um dinheiro que é seu por direito e você deve buscá-lo sim. Aí, nesse passo a passo que a gente passou extrajudicialmente e também judicialmente, que também faz parte do método de recuperação de crédito. Eu aplico isso aqui no escritório há muitos anos e assim, a gente tem êxito de cerca de 90%. Só não vai ter êxito mesmo para a pessoa que está super endividada. Ela Entendi. deve estar muita gente cobrando ela não tem patrimônio, ela não tem bens no nome dela. Em todos os estados, tem um juizado de pequenas causas. E aí, nesse juizado, a pessoa consegue fazer essa ação de cobrança. Tem uma ação mais fácil, que é a ação quando você tem a nota promissória, o cheque, e tem uma ação um pouquinho mais difícil quando você não tem essa prova escrita. Então, aí você até consegue ingressar com essa cobrança, com o print da pessoa usando essa roupa, com o print de WhatsApp, por exemplo, em que ela... De uma conversa, né? De uma conversa, com testemunhas, tudo isso, cada etapa do processo que você pula, vai dificultando. Então, assim, se você quer ter êxito, você tem que seguir desde o começo. Por exemplo, pegando a prova escrita, a nota promissória. Mas ainda assim, mesmo que você não tenha isso, se você quer buscar esse valor, se esse valor é importante para você, é possível aplicar o método e receber o valor. Entendi. E aí, uma coisa que eu sempre falo também é que, assim, tanto o protesto quanto cobrar no juizado especial não traz mais despesa para o lojista. Porque o protesto, quem retira é o próprio devedor, ele retira esse protesto depois que ele pagou e paga as taxas de cartório. E no juizado especial, não existem custas até na primeira fase do processo, até a sentença. E, assim, ninguém gosta, por exemplo, se negativar o nome incomoda, você imagina a pessoa ser processada. A pessoa receber uma carta do tribunal, receber um oficial de justiça, ela vai leva a procurar sério, para né? fazer um acordo. Sim, ela leva a sério. E, além disso, ainda assim você não conseguir, você ainda consegue pedir a penhora de bens da pessoa. Se a pessoa tem um carro, você pede. Se a pessoa tem dinheiro na conta, você pede até que sua dívida seja paga. Eu sei que muitas pessoas consideram isso um extremo, até acredito que por ser advogada, isso é muito comum. Acontece todos os dias, muitas lojas fazem, e é uma informação que é pública e deve ser levada ao conhecimento de todo lojista, que ele tem esse recurso para se socorrer. E, Entendi. assim, não precisa se preocupar também com essa questão, eu vou perder o cliente porque eu vou processar, ou então vou ficar feio. Não, você está buscando um direito seu, sabe? Ninguém vai te olhar diferente, por exemplo, porque você está fazendo isso. Se você Interessante. Desculpa te interromper, mas é porque eu recebo muitos relatos aqui, Marina, das lojistas falando assim, que perde o cliente e ainda é tratada como se você fosse quem está cobrando, né? Imagina, você pegou o seu produto do seu trabalho, a pessoa levou embora sem nada, levou embora com uma promessa de pagamento.
E aí, essa promessa de pagamento se transforma na dívida. Quando você passa a cobrar, o cliente ainda começa a ficar bravo com você que está cobrando, como se você fosse a criminosa de cobrar. Tem vários lojistas que me relataram esse tipo de situação. Que o lojista, o devedor, o cliente devedor, ainda fica bravo com você porque você está cobrando. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Marina. Por exemplo, eu não entendo nada de legislação, não entendo nada, 0,0. Eu, uma pessoa que não entende nada, consigo, com esse conhecimento, ir atrás e resolver isso sozinha? Ou eu preciso necessariamente contratar um advogado para isso? Tá. Você consegue resolver sozinho. É até uma observação que eu faço no seguinte sentido. O juizado de pequenas... Para você trabalhar fora de um processo, você faz sozinho. Protesto, negativação e etc. Você faz pelo site. E protesto, Serasa, Experian. Para você ingressar com um processo no juizado especial, que era conhecido como juizado de pequenas causas, você não precisa contratar um advogado necessariamente. Eu sempre deixo claro que isso não é uma recomendação. Eu não estou recomendando para vocês contrate um advogado ou não contrate um advogado. Essa é uma informação pública que está no Google, se você fizer uma pesquisa, que está no site dos tribunais. Então, como cidadão, você tem direito a essa informação. Você pode ingressar sem um advogado. Se é uma dívida de R$ 200, por exemplo, você não vai contratar um advogado para receber ela. No juizado especial, você pode entrar com ações até 20 salários mínimos. Dá um pouquinho mais de R$ 20.000. Então, até esse valor, você consegue resolver sozinho, sabe? Não precisa de um advogado necessariamente. Repito, não é uma recomendação. Sim, é uma informação pública que todo cidadão tem o direito de saber disso, para que ele consiga resolver as suas questões. E eu perguntei também, não é nem por essa que é claro que a gente tem que valorizar o trabalho de todo mundo, né? E se existe o advogado para te ajudar, perfeito. Mas existem algumas situações que você não compensa nem pagar o advogado, porque o valor que às vezes a pessoa está devendo é muito pequeno, e aí você fala, eu vou ter todo esse custo aqui, isso vai me, né, não compensa para mim. Então, isso que você está falando aí já esclarece muito, porque eu, por exemplo, não tinha essa noção nenhuma dessas questões. Lá na loja a gente vendeu, na verdade teve uma época que a gente tinha uma vendedora que ela era muito vendedorona, sabe? Vendedorona mesmo, aquelas meio que gostam de empurrar. E aí eu não gosto muito desse perfil não, eu sempre fui mais para uma venda mais consultiva. E aí, Marina, essa moça tinha uma cliente que comprava muito. O marido dela é advogado, eles têm uma condição financeira muito grande. Só que o que ela fazia? Ela comprava no cartão de crédito e aí chegou uma hora que ela queria esconder a compra do marido. Ela não queria que o marido visse o que ela estava comprando. E juntou a fome com a vontade de comer. Ela, muito consumista, é a nossa vendedora muito, né? Tubarãozão ali na venda. E aí, minha filha, quando a gente assustou, piscou o olho, ela estava devendo R$ 4.000. R$ 4.000. E foi uma luta para receber. Não porque ela não tem dinheiro. Ela viajando para a Europa, viajando para um monte de lugar. Só que como ela queria esconder do marido, e como você falou, a gente não era prioridade para ela. A gente não era ali naquele momento uma urgência para ela. E aí ela ficou com raiva da gente, a gente cobrou com o maior cuidado, ela ficou com raiva da gente. E nessa mesma ocasião, essa vendedora também acabou abrindo crédito para um monte de outras pessoas. Quando a gente assustou, a venda do mês tinha dado muito boa, tinha vendido muito bem. Mas eu olhei ali, quando, né, vai fazer o fechamento do mês, fui olhar as contas, cadê? Cadê o dinheiro? Uai, como assim? Cadê o dinheiro? E aí, quando a gente assustou, em poucos dias tinha dado um rombo. E aí eu cortei na hora, eu falei, de jeito nenhum, acabou, não tem mais isso, não abre crédito para ninguém, enquanto não pagar, não leva nenhuma peça. E aí a gente cortou, mas foi uma luta para receber desse pessoal. Foi um processo complexo. Filho, o papai tá lá. Vai lá no papai. Vai lá, tá lá no banheiro, pode ir lá no banheiro.
ele tem medo de ir sozinho no banheiro, gente. Ele tá numa fase, ele fica assistindo filme, e aí ele fica com medo. Peraí, só fechar a porta. Aí ele tem medo, sabe, Marina? Você tem filho também, Marina? Ainda não, Renata. Não. O Nicolas tá com 5 aninhos, aí tá numa fase, ele assiste uns filmes aí, fica com medo, aí agora tudo ele, até pra ir no banheiro, tá me pedindo pra ir junto, no carrapatinho. Mas essas coisas acontecem direto, sabe, Marina? E quando a gente assusta, começa devagarinho, a pessoa vai levando você na confiança. Não, eu vou levar só isso aqui. Amanhã eu venho para acertar com você. Aí você confia, deixa eu levar mais um pouquinho, deixa eu levar mais... Quando você vê, tá lá o rombo. Uma questão muito importante é que nessa hora de fazer a cobrança, a lei veda, proíbe que o lojista faça uma cobrança que vai causar vergonha para o cliente dele, que é a cobrança vexatória. Então, por exemplo, você pode educadamente ligar, mandar mensagem privada, mas você não pode, por exemplo, cobrar em redes sociais, cobrar de forma pública, cobrar em grupos, ir na casa da pessoa, chamar a atenção de todos os vizinhos. Você ainda pode ter uma consequência negativa além da pessoa estar te devendo, sabe? Entendi. Aí, tipo assim, vai lá no post dela e fala assim, tá viajando e tá me devendo, né? Sim. Você não achou seu pai, não? Sim, mas... Vai lá que a mamãe tá no meio da aula. Vai lá. Olha lá. Então vem falar. Vem cá, Nicolas, conversar com a gente. Vem cá conversar com o povo. Põe ele a Ficou com vergonha. Vai lá, filho, com o papai. Então, não pode cobrar dessa forma vexatória, porque além de ficar te devendo, a pessoa ainda vai ter que te indenizar. Aliás, além de ficar te devendo, você vai ter que indenizar a pessoa. Então, não tem constrangimento em pedir para assinar uma promissória, protestar, negativar, entrar com essa negociação. Tem uma parte pré-processual que você faz acordo no Sejusc, ou que você efetivamente entra com a ação. Isso não é causa de vergonha. A causa que a ação errada que vai te trazer consequência é essa cobrança de forma indevida, por exemplo. Expor a pessoa, sabe? Né? Exatamente. Ligar no trabalho dela, falar que tá devendo, postar nas redes sociais, né? É até um risco, né? Imagina, você vai lá e posta na rede social, sabe? Né? Tipo, a pessoa com a roupa que ela pegou e não te pagou, posta foto com a roupa, você vai lá, você tá postando foto e nem me pagou. Aí você ainda pode criar você ainda pagar para ela uma indenização, né? Por ter... É o fim, né? Que doido, né, gente? Olha como a gente precisa conhecer, né? Eu acho que conhecimento é uma coisa que nunca é demais, né, Marina? Minha mãe sempre falou, ela fala assim, conhecimento ninguém tira de você. E eu acho que tem coisa que devia ser ensinado na escola, né? A gente aprende tanta coisa inútil na escola, tanta coisa assim que você nunca mais vai usar na sua vida. Agora, questões, por exemplo, de direitos e deveres, eu não me lembro de ter aprendido. Se eu aprendi, eu estava muito off da escola, mas não me lembro, não, de ter aprendido. Olha, administração, finanças, direitos básicos, a gente deveria aprender no primário. E assim, eu não tenho a pretensão de ensiná-los direito, eu não quero transformá-los em advogados. Eu quero que vocês conheçam o básico, o mínimo, que se aplica diretamente, especificamente para o negócio de vocês, para evitar esses prejuízos, para você saber receber do seu cliente, para você não ser condenado em uma indenização, dentre vários outros assuntos também. Legal. E, para quem é aluna, gente, a Marina preparou uma aula incrível para vocês. Eu já disponibilizei lá na plataforma, na Formação Varejo Híbrido de Moda, tá lá. Ela falou vários temas, tá? Não só esse aqui. Ela falou temas sobre como proteger a sua marca, né? Ela falou muitos temas legais. Se quiser dar uma palhinha aí pro pessoal de outros temas também que você fala no seu canal, e depois a gente pode vindo aqui em outras lives como essa, trazendo temas que são relacionados ao universo do lojista, para trazer essa consciência, né? Essa informação e isso aí é um trabalho de realmente gerar valor mesmo para o lojista, porque eu acredito que 99% deve desconhecer essas questões, né? Sim. A aula
que está disponível lá no curso da Renata, tá muito bacana. Lá nós falamos sobre trocas e devoluções, Trocas de dever de devolução. informação que está disposto no Código de Defesa do Consumidor, preço diferenciado na legenda. Isso tudo é direito do consumidor. E são assuntos que vão te evitar muita dor de cabeça e prejuízos. Além disso, nós falamos de nota fiscal, obrigatoriedade de nota ou cupom fiscal, que é um assunto de âmbito tributário. Mas, assim, se existisse a especialização direito para lojistas, esses temas estariam todos lá, porque eles são diários na vida do lojista. E Foi um também a proteção da presente, né? marca. Sim. E a proteção da marca, que é um tema que é muito relevante, pouca gente presta atenção, encara como se não fosse uma prioridade. Mas assim, se vocês seguirem lá no Lojista Legal e derem uma olhadinha no conteúdo, tem muita gente lá relatando o prejuízo que teve por não proteger a marca, por exemplo, que é um ativo da sua loja tão importante quanto o seu estoque, ela vale muito. Então lá eu dei uma palhinha lá de como fazer a pesquisa para ver se sua marca está disponível e te expliquei o valor e a importância da sua marca, como fazer para protegê-la. Também tem e-books gratuitos lá no link da bio do Instagram do Lojista Legal, que você pode consultar e se inteirar melhor sobre esses assuntos. E assim, Legal. além disso também, tudo que o lojista precisa. Como eu disse, tem empregado na loja, direito do trabalho. Nossa, isso é muito importante, né, Marina? Isso daí é uma coisa que eu sei um pouquinho mais, né, por causa da necessidade mais urgente, né, que você passa aí os perrengues. Mas saber de forma preventiva vira o jogo, né? Sim, eu já recebi lojistas aqui que tiveram que arcar com indenização de 50 mil reais, sabe? Porque se descuidou de alguns deveres ali com o empregado. Isso pode representar falência para muitas lojas. Então, é necessário conhecer isso antes e aplicar corretamente. Direito, por exemplo, outra coisa que eu sempre falo muito é sobre MEI e outros tipos empresariais que protegem o patrimônio social, o patrimônio pessoal, desculpa, das obrigações assumidas, essa questão do direito tributário, a nota fiscal, da emissão de cupom fiscal, como funcionam os tributos, enfim, N assuntos que vocês precisam conhecer e que quem tiver a loja há pelo menos 1 ano, 2 anos, vai se identificar com tudo que eu estou falando, porque já tem uma experiência e já passou por aquilo e tenho certeza que em uma dessas situações se pegou pensando, o que eu faço agora? Será que eu estou agindo da forma correta? A questão é que mesmo que sua loja esteja bem hoje, pode estar te esperando um problema que vai estourar ali no futuro. E com o conhecimento atual que você tem, você não está conseguindo identificá-lo. É um grande risco que se corre, sabe? Esse negócio que você falou aí do tributário é muito sério mesmo. Isso daí também aconteceu com a gente. A gente tinha uma contabilidade no início da nossa loja. E aí a gente achava que estava fazendo tudo certo. A gente mandava as notas para contabilidade e tudo mais. E aqui em Minas Gerais tem a substituição tributária. Eu acho que isso não é em todos os estados, né? Mas aqui a gente tem que pagar o imposto da substituição tributária quando vem mercadoria de outros lugares antes da mercadoria chegar. E aí tinha todos esses impostos e a gente pagava, né? A gente não estava negligenciando o pagamento nem fazendo nada errado. Resultado, ano passado veio um boletim aí de 40 mil reais. Por quê? Porque a Receita simplesmente fez uma auditoria lá dos últimos 4 anos, quase 5 anos, né, de loja. E aí, o que aconteceu? Essa contabilidade lá do início, que foi a primeira, ela não recolheu esses tributos. E a gente, por falta de conhecimento naquele primeiro momento ali da loja, achando que estava pagando tudo direitinho, porque mandava o negócio para eles e tudo mais. E aí veio com juros, multa, correção, não sei o que, aquela bomba, né? As então, multas assim, tributárias são altíssimas. São altíssimas. E é uma coisa que as pessoas desconhecem. Aí, hoje em dia, esse negócio de Pix, né? Tem muita gente que me acompanha aqui que não é lojista oficial. Não tem empresa, não tem nem MEI. É tudo offline lá, tudo sem nada.
Aí o que acontece com essas pessoas? Elas, não tem problema não. Mas ela, em algum momento, ela gerou uma compra em nome dela. Não foi? O fornecedor gerou uma nota fiscal em nome dela. Aí ela começa a movimentar dinheiro. Daqui a pouco ela começa a receber Pix. Gente, o Pix, ele veio, né? Ah, que beleza o Pix, é de graça a transferência. É só para dar informação para a Para Receita, para o fiscalização, governo, realmente. do dinheiro que ele não tem controle da movimentação. E aí, essa pessoa acha que nada vai acontecer comigo. Não, eu só vendo aqui umas coisinhas aqui para minhas amigas. Mas as empresas estão gerando nota. Você não gera. E está recebendo Pix. Daqui a pouco a Receita pode simplesmente fazer a análise lá dos Pix, da movimentação e ver. Ué, essa pessoa aqui comprou não sei quanto, recebeu não sei quanto. Simplesmente eles te mandam a cartinha e você tem que provar que você pagou naquela época. Se não pagou, e é você que tem que provar, né? Aí, se você não Sim. pagou, o que vai acontecer? Aí eles te mandam só um boletim. Um boletim bem baixinho. Você O falou duas boletim coisas magrinho pra muito você pagar. importantes, né? Você falou Isso é duas sério, coisas muito gente. importantes, Renata. A primeira é, alguns conhecimentos você vai aplicar diretamente na sua loja, por exemplo, o consumidor, a empresa, o trabalhista, mas algumas coisas você vai precisar de forma secundária, por exemplo, conhecer o mínimo da sua empresa e dos seus tributos, porque você delega esse serviço para outro profissional. E se você não conhece o mínimo, você não consegue nem sequer É o que fiscalizar se ele aconteceu. está fazendo o que precisa. É o que Uma aconteceu. coisa, se vocês verem um vídeo inaugural que eu fiz lá no Lojista Legal, eu falo isso. Como conversar com o seu contador. Às vezes a pessoa abre uma empresa que o contador indicou, só que não é a melhor empresa para ela. Às vezes o contador está fazendo um recolhimento tributário e assim, a pessoa não tem noção se tá tudo bem, se não tá, e pode não estar. Se você souber o mínimo, você vai conseguir conversar com o seu contador e, se for o caso, trocar de profissional, sabe? O que você não pode é ficar absolutamente no escuro. E a outra questão que você falou é da venda no CPF. Quem vende no CPF está pagando mais imposto, irá pagar mais imposto. Porque você saiu do limite da isenção, do teto da isenção, você vai ter que pagar o imposto de renda. E se você não declara isso, mais cedo ou mais tarde, você vai ser objeto de fiscalização. Hoje os sistemas são super avançados, eles É fazem tudo automático, né, Marina? Não é cruzamento de mais aquela coisa. informações. Sim. Quem tem a empresa tem um recolhimento tributário diferente. Ele é feito especificamente para incentivar o ambiente de negócios. Então, é muito importante que você está trabalhando, abandona o CPF agora. Saia dessa aula e vai abrir o MEI no site gratuitamente. Olha isso, gente. Olha quanta informação valiosa aqui. Então, é lucro que a gente deixa na mesa, né? Por falta de conhecimento. Ó, o que a Marina falou? Vamos revisar aqui. Uma notinha que você compra na papelaria, você consegue ter um documento quando um cliente levar uma mercadoria sua, pelo menos um documento com papel ali que a pessoa levou aquele crédito de você e com assinado, com endereço, com endereço, telefone, CPF, assinatura, RG. CPF, RG e a assinatura da pessoa, né? Sim. Você mesmo pode ir buscar, pode ir atrás dessa situação. Se é uma situação mais complexa, né? Eu acho que vale a pena, sim, a gente ter um profissional, né? Se a gente tem a condição de pagar, gente, eu sempre acho que um profissional é melhor do que quando a gente não domina alguma coisa, tem que contratar algum profissional que domina. Então, eu sou totalmente a favor, né? Mas tem situações que às vezes a pessoa não tá numa situação que ela consegue nem pagar, né, Marina? Às vezes ela tá numa situação complicada, não tá conseguindo vender e o que vende tá lá no fiado, né? O dinheiro todo dela tá lá no fiado. Outra coisa. Aí lá na turma LL eu ensino também esse passo a passo para você que não tá podendo contratar um profissional, por exemplo, como é o passo a passo para que você consiga resolver esse problema. Olha que legal, isso é muito bom, isso é muito bom. E aí também falamos sobre essas questões aí básicas, né, de conhecimentos mínimos que você deve ter, de noções aí, trabalhistas, noções, tudo que tem a ver com o universo da loja, né, da empresa, porque você é o profissional, escolher qual regime, saber escolher o profissional, e também a proteção
né, contra eventuais problemas futuros aí, trabalhistas e administrativos mesmo, né? Então, é mais uma vez o conhecimento evitando aí grandes prejuízos, né? A gente trabalhar de forma preventiva e não de forma para botar band-aid, né? Custa muito mais caro remediar, né? Sim, Remendar o sem problema, dúvida. né? É isso Que mesmo. legal. Nossa, muito boa essa nossa conversa, viu, Marina? Olha, assim, já vou deixar o convite para a gente ter uma outra conversa em breve, para que a gente possa, sei lá, a gente abre uma caixinha, pergunta o pessoal o que, que eles querem ouvir mais. Eu acho que a gente pode falar alguma coisa relacionada a isso daí, empresas, né? Como escolher, quais regimes de empresa, jurídico, não sei, alguma coisa relacionada a isso ou funcionários também. Então, eu pedi para ela dar uma atenção mais especial a esse tema do fiado, porque eu acho que é uma grande dor aí dos lojistas, mas tem muitas coisas, né, gente, que minimamente a gente precisa conhecer, né? Precisa conhecer. Essa live vai ficar salva, tá? O pessoal tá perguntando aí, quer assistir desde o início, assistam mesmo, estudem essa live. E quem é aluna, gente, vocês viram tanto de coisa legal que a Marina trouxe para vocês. Eu não, confesso que eu não assisti a aula inteira, eu comecei a assistir uma parte dela, mas não assisti, mas eu quero assistir ela toda, porque aqui a gente está na correria da regravação do treinamento, fazendo um monte, preparando, né, um próximo evento gratuito para vocês aqui, mas eu quero assistir toda com muito carinho. E Marina, te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pelo seu carinho de estar aqui. Teve alguém que perguntou se você tem treinamento. Você tem algum treinamento em que a pessoa possa aprender mais com você? Ou tem algum serviço? Como é que funciona o seu serviço? Como é que a pessoa, se ela estiver precisando, como é que a pessoa te acha? Sim, o Logista Legal, ele é uma consultoria, só que ela é genérica. Então lá nós vamos abordar vários assuntos para o lojista aprender tudo o que ele precisa para diminuir esse risco de prejuízo na loja dele. Então lá a gente vai falar sobre consumidor, marcas, recuperação de crédito, trabalhista, tributário, o tipo de empresa e etc. Esse é o curso que se chama Turma LL. No link da bio tem um link de pré-inscrição, porque esse curso não está aberto ainda. Porém, além desse curso especificamente, vou lançar um para recuperação de crédito. Legal. Para diminuir a inadimplência da loja, que foi o nosso assunto de hoje. Então, se vocês querem se aprofundar nessas questões e agir corretamente na loja, aumentar o lucro, diminuir o prejuízo, sigam no Lojista Legal, apliquem os conhecimentos gratuitos que são dados lá diariamente. Quando eu abrir caixinha de pergunta, manda uma caixinha de pergunta, manda a sua pergunta, que aí eu respondo especificamente para o seu caso. Então, assim, assistindo os cursos, se pré-inscreva, acompanhando o conteúdo, você vai conseguir aplicar sozinho essas questões na sua loja. Como a Renata falou, às vezes, quando se trata de um problema mais complexo, você precisa de um profissional. E aí eu também trabalho como advogada. Porém, eu garanto para vocês, garanto que se vocês consumirem o conteúdo, se pré-inscrevam na Turma LL e nesse próximo curso também de recuperação de crédito, vocês vão conseguir resolver por si esses problemas da loja de vocês. Beleza, o pessoal tá perguntando qual é o Instagram, já coloquei fixado aqui embaixo, ó. Tá embaixo aí da Marina, ó. Lojista Legal, tá? @Lojista Legal. Marina, obrigada, parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa, né? É um trabalho que tá iniciando agora. Eu acho que ele vai fazer uma grande diferença aí para todos os empresários, né? Pequenos empresários, especialmente. Eu falo assim, ó, quantos anos você estudou para se tornar advogado, Marina? Olha, faz pelo menos 17 anos, não, desculpa, 15 anos que eu estudo direito. Me estudei 15 anos. especificamente 5 anos, 5 porém, anos para estudar se 5 formar. anos, porém, isso assim, não garante nada a ninguém. Conhecimento é muito básico quando você se forma. Então, pode colocar aí 15 anos estudando. 15 anos e vai continuar estudando o resto da vida, não para nunca. Mas Sem dúvida. eu perguntei isso foi por quê? Para você se formar em advogado, você, né, em direito, você estuda 5 anos e tem que fazer ainda a prova e vai se especializar em alguma área, etc.
Para você se formar como médico, você vai estudar lá 6 anos, mais a residência, mais sei lá o quê. Para você se formar como engenheiro, você estuda 5 anos e mais sei lá o quê. Agora, para você virar um empresário, um empreendedor, você simplesmente começa a vender coisa e acha que tá tudo certo, né? Mas, gente, é necessário aprender. É necessário aprender a vender, é necessário aprender a estratégias para trazer cliente, é necessário entender quais são as obrigações nossas, quais são os benefícios, quais são é necessário conhecimento, né? O Sebrae, ele dá muito conhecimento para o lojista, para o pequeno empresário. Mas muitas dessas coisas, às vezes, é tão básico que não tem, né? E aí a gente vê muitas pessoas que começam a empreender, às vezes até por necessidade, empreendem e às vezes estão aumentando mais ainda o problema na vida delas, porque elas não conhecem as coisas, estão criando ali um passivo, né? Você falou muito dos ativos, às vezes a pessoa está criando um passivo, que é uma conta que vai vir no futuro. Que é como a gente falou aí, né? Da pessoa que não gera nota fiscal, que vende, né? Que faz as coisas aí de forma que não é legal, né? Ixi, já tá brigando com a dourada televisão. Ai, hoje tivemos várias participações especiais. Marina, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Parabéns pelo projeto. Meninas, se vocês quiserem conhecer mais, é um projeto único, eu não conheço outro, tá? Então, parabéns, obrigada. E sigam lá o Instagram da Marina, @logistalegal. Vou botar lá nos stories também. E aí a gente vai trazendo essa conscientização e essa mudança aí no varejo, né? Que o meu especificamente varejo de moda, mas quantos outros empresários não precisam, né, Marina, desse conhecimento? Sem dúvida. Então, eu que agradeço, Renata. Muito obrigada a todos que nos assistiram hoje. Vamos Até ter a outras. próxima. Vamos ter outras. Obrigadão. Um beijo no coração de todos vocês. Gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau.